né? Então, na aula de hoje, né, nós vamos ver 3 aspectos da fisiologia sensorial, a sensibilidade especial. A gente viu, né, na segunda-feira, na aula anterior, as propriedades gerais dos sistemas sensoriais, né, ou seja, as propriedades dos receptores, a organização geral das vias, né, e a organização no sistema nervoso central. Vimos os sentidos somáticos, ou seja, do nosso corpo, né, principalmente relacionado à propriocepção e o tato, né, tato grosseiro, né, e o tato fino. Vimos os tipos de receptores, as propriedades dos receptores, as vias que se cruzam já na medula, ou seja, o neurônio sensorial 1 primário entra na medula, faz já a sinapse com o segundo neurônio, esse segundo neurônio cruza, né, na medula e ascende até o tálamo, que lá ele vai fazer sinapse com o terceiro neurônio, e esse terceiro neurônio vai então se projetar para o córtex sensorial. Vimos também que parte do sistema sensorial, né, e o primeiro neurônio ele entra na medula, ascende ipsilateralmente, vai fazer sinapse com o segundo neurônio no tronco cerebral, aí no tronco cerebral é que esse segundo neurônio ele cruza, né, vai para o outro lado do tronco cerebral e vai para o tálamo fazer sinapse com o terceiro neurônio, e esse terceiro neurônio talâmico ele vai fazer sinapse, né, com, né, os neurônios corticais. No córtex, a gente tem, né, o córtex somestésico primário e tem os córtex específicos das sensibilidades especiais. A gente falamos de dor, né, 2 tipos de dor, uma dor mais aguda, né, uma dor mais crônica, isso também as vias desses 2 sistemas de dor são diferentes, e falamos de 2 tipos, né, de sensibilidade especial, que é o que nós chamamos de quimiorrecepção, que é a olfação quando a substância química está dissolvida no ar e a gustação quando a substância química está dissolvida na água, né, em meio líquido, que é na boca. Hoje nós vamos falar sobre audição e equilíbrio, que são 2 sistemas que estão relacionados com a nossa orelha, né, o nosso ouvido e a visão. Tá? Então, para audição e equilíbrio, né? Então, na audição, nós vamos primeiro trabalhar, e agora nós estamos falando de sensibilidade especial, então nós vamos trabalhar sempre falando do órgão sensorial. Eu tenho não só o receptor, mas eu tenho um órgão sensorial. Então, o órgão sensorial da audição, né, e também do equilíbrio é o ouvido, né? E aí esse ouvido ele é dividido em 3 partes, né? Embora, né, a gente use, né, a nomenclatura de ouvido, né, no senso comum para a parte da audição e a orelha só essa parte externa, né, atualmente na nomenclatura da anatomia, porque é o grupo de anatomia que define como é que nós temos que chamar cada estrutura, é tudo orelha. Então o que a gente fala é que existe uma orelha externa, uma orelha média e uma orelha interna. A orelha externa é exatamente isso que a gente observa, né, visualmente, né? Então, a orelha, né, que é essa parte, né, auricular, ela vai ser importante para promover o direcionamento das ondas sonoras para dentro daquilo que nós chamamos meato acústico. Então, eu tenho aqui, né, o som, ele vai se propagando aqui no ar, ele chega aqui, ele vai vibrando e ele entra aqui no meato acústico. Então, esse meato acústico tem uma parte que aqui é cartilagem, e aí ele entra, essa parte da cartilagem fica dentro da parte óssea, e aqui na parte óssea, né, continua, eu tenho uma membrana que separa exatamente a orelha externa para a orelha média. Essa membrana, que é o tímpano, ela tem uma conexão dentro aqui da orelha média, né? Então essa parte aqui ela é oca, né? E aqui eu tenho um conjunto de ossículos, são 3 ossos, né? Pequenos ossos que são articulados entre si. Então eu tenho o primeiro deles, que é o martelo. Então o martelo ele está fixo aqui no tímpano, que é essa membrana.
Depois do martelo, nós temos a bigorna, que é uma espécie de alavanca. E eu tenho um estribo, que é um outro ossículo que está aqui exatamente, né, aqui numa outra membrana, que é aquilo que nós chamamos de janela oval ou janela do vestíbulo. E essa janela aqui, né, ela está aqui ligada com esse sistema que nós chamamos de cóclea, como se fosse um caracol. Aqui muito próximo dessa janela, né, que a gente chama, né, de janela oval, existe uma outra janela que a gente chama janela redonda. Então veja, essa janela aqui mais superior é a janela oval, que é onde esse ossículo estribo, né, ele se coloca, e aqui embaixo eu tenho uma outra janela, que é a janela redonda, ou janela da cóclea. Tá? Então, o som especificamente, ele vai ser detectado formalmente aqui na cóclea, que é a orelha interna. Veja que aqui, né, a membrana timpânica, ela está fixada nessa parte óssea. E os ossículos estão ligados aqui, e essa parte aqui toda tem a parte óssea. Então, o som, ele é um mecanismo, né, uma onda mecânica. Ela vai aqui vibrando no ar, ela vai vibrar essa membrana, então, vibra esses ossículos. Como aqui eu tenho um sistema de alavanca, essa vibração ela é amplificada, vai vibrar aqui a janela, né, aqui, que é a janela oval. Isso vai vibrar um líquido que tem aqui dentro da cóclea, que na parte superior e vai na parte posterior, e depois aqui essa janela redonda, ela vai servir para amortecer essa vibração nesse líquido interno dentro da cóclea, como nós vamos ver com detalhes. Além da cóclea, aqui na orelha interna, eu tenho esses canais, que a gente chama de canais semicirculares. Está aqui um canal semicircular, aqui está o outro e aqui tem um outro. Então, esses canais semicirculares, eles também têm líquido. Eles não são afetados aqui pelo som, mas eles estão, né, colocados em posições, em uma condição, como se ele estivesse formando um giroscópio. Isso aqui, esses canais semicirculares, é exatamente aquilo que está envolvido com o equilíbrio, como nós vamos ver mais na frente. Aqui eu tenho os nervos, que é onde está saindo os axônios daqui do sistema que está detectando as atividades, né, sensoriais aqui dos canais semicirculares, ou aqui na cóclea. Vejam, né, que macroscopicamente, aqui anatomicamente, eu tenho esse conduto, que é o meato acústico, e aqui eu tenho este outro conduto que a gente chama de tuba, né, auditiva ou tuba de Eustáquio, que ela se conecta aqui com a faringe. Então veja, a pressão atmosférica aqui no ar, ela deve ser igual a essa pressão aqui. Essas pressões têm que ser igual aqui na faringe. Ok? Então essa pressão ela tem que ser igual aqui para não haver nenhuma força agindo nesse sentido e nem nesse sentido. Então, por isso que a gente sente dor quando a gente faz, né, sobe em altas altitudes, né, no ouvido ou dentro de um avião. O que ocorre no avião? Você tem um processo de pressurização da aeronave e a despressurização da aeronave. Quando você despressuriza a aeronave, você está diminuindo a pressão interna. Então essa pressão aqui cai e esta pressão aqui ela fica superior, fazendo uma compressão aqui na membrana timpânica, e isso que gera dor. Por isso que, né, você ao abrir a boca várias vezes ou fazer um aumento, você consegue, né, controlar, deixar equivalente essas pressões atmosféricas. Então, como é que o som, né, vai ser detectado? Primeiro é que nós temos, né, aqui eu estou representando aqui um diapasão. Se eu tenho uma vibração de um diapasão, né, essa vai produzir uma vibração
mecânica aqui do ar, o ar ele tem lá os seus elementos, e esta vibração mecânica ela chega aqui até o ouvido e vai chegar até o tímpano e vai fazer o tímpano vibrar mais ou menos com a mesma, né, frequência, com esse mesmo comprimento de onda. Então, aqui eu tenho, né, uma característica, né, da onda, né, que eu tenho aqui uma sequência, isso aqui é tempo, isso aqui é intensidade em decibéis, eu tenho amplitude e tenho um comprimento de onda. Então, eu posso ter ondas de altas frequências ou de baixa frequência. E nós temos uma capacidade limite, né, do nosso sistema, tanto em detectar a amplitude, como em detectar o comprimento de onda ou a frequência, que a frequência nós vamos sempre trabalhar no conceito de Hertz. Então, o som específico, né, a transmissão dessa onda sonora durante toda a orelha, né, durante todo o processo para detectar. Então, o primeiro processo, ele está aqui, as ondas, né, o movimento da onda sonora, aqui no ambiente, está aqui, e chega, vibrando aqui ao ar, então aqui eu tenho, né, o meato acústico, e o primeiro processo de detecção vai ser que esta onda, essa oscilação que está acontecendo aqui do ar, que é uma onda mecânica, ela vai comprimir a membrana timpânica. Comprimiu a membrana timpânica, eu vou então fazer a vibração desse primeiro osso, que é o martelo, que está fixo aqui na membrana timpânica. Posteriormente eu tenho a bigorna aqui, olha o formato dela, ela é mais grossa aqui, mais fina. Esse formato aqui faz um mecanismo de alavanca, então eu estou amplificando esta vibração e vai vibrar até aqui o último osso, que é o estribil. Quando eu vibro aqui, o que é que vai acontecer? Aqui dentro, a janela aqui, isso aqui é para o meio externo, né? E aqui é dentro, né, da cóclea. Aqui eu tenho o que eu vou chamar de rampas. Então eu tenho a rampa do vestíbulo e aqui eu tenho a rampa, né, do tímpano. Então na parte aqui superior a rampa do vestíbulo e aqui a rampa do tímpano. E aqui a gente vai chamar de, tudo é a perilinfa, né? E aqui no meio, né, eu vou ter o ducto coclear. Então o que que ocorre? Essa vibração que veio daqui, vibrou o tímpano, vibrou os ossículos amplificado, e aí vai vibrar esse líquido aqui, que é a perilinfa. E essa vibração vem, né, se deslocando em toda essa sequência. Depois ela passa para a parte, né, da rampa do tímpano até chegar aqui e vibrar aqui a janela, né, da cóclea ou a janela redonda, e ao vibrar dispersa, né, essa vibração. Lembrando que esta vibração aqui, né, se eu tiver uma vibração alta aqui, eu vou vibrar isso aqui que vibra aqui, né? Ela não obrigatoriamente precisa chegar até ali para se dissipar. Então, o que a gente tem aqui, olhando, né, a cóclea em detalhe, né, então aqui eu vou amplificar a cóclea, está aqui, certo? Eu vou pegar esse pedaço aqui e amplificando num desenho esquemático. Aqui a janela do vestíbulo, a janela oval, e aqui a janela redonda. Então, basicamente, eu tenho isso aqui, né? A rampa do vestíbulo e a rampa do tímpano. E aqui, olha, eu tenho uma coisa que eu vou chamar de membrana basilar, né? E é nesta membrana basilar que eu vou ter o órgão, né, espiral de corte. E isso aqui é que exatamente vai ser, nesta parte aqui, é onde eu vou ter, né, o meu sistema sensorial. Então, veja, na hora que eu estou olhando, né, aqui eu estou vendo exatamente aqui o sistema, né, aqui eu tenho a rampa do vestíbulo, né, e aqui eu tenho a rampa do tímpano, né, a parte superior, a parte inferior, tá? E aqui eu tenho a membrana basilar, né? Que isso aqui tudinho, né? Eu tenho essas estruturas celulares que vão formar uma parte, né, do ducto coclear e esse conjunto de célula, que isso aqui tudo é o que vai ser chamado de órgão de Koch, que é onde está exatamente as estruturas sensoriais. Então lembre, olha, eu tenho aqui essa rampa superior, essa rampa inferior e esse ducto, né, intermediário. Quando eu amplifico isso aqui, o que é que eu vou ver? Eu vejo exatamente isso aqui. Olha, aqui em cima, o que é isso aqui?
é a rampa do vestíbulo, tá? Aqui embaixo tá a rampa do tímpano. Isso aqui tudo, né, é a minha estrutura celular. Eu tenho aqui a membrana basilar, certo? Eu tenho aqui a membrana, né, tectórica. Então, aqui lembrando, ó, eu tenho duas membranas, e entre essas duas membranas, né, eu tenho aqui essas células que são as células pilosas. Essas células pilosas estão aqui representando, elas vão fazer sinapses com as terminações dos axônios do nervo cloquear. Tá? Então, aqui os axônios estão terminando aqui, o corpo do neurônio está aqui dentro, aqui termina o axônio, fazendo sinapse com essas células pilosas. Essas células pilosas é que vão ser exatamente, né, as minhas células, né, que são células ciliadas, que vão ser os meus receptores. Então, olha, membrana tectórica está aqui, né, e aqui a membrana basilar, né, aqui eu tenho o ducto cloquear, e a onda, né, de vibração do líquido vai vibrar aqui a membrana tectórica, que vai vibrar, né, esses cílios. E é exatamente a vibração desses cílios que vai provocar, né, o meu disparo. Aqui a gente está, né, mostrando exatamente. Então aqui eu tenho, né, primeiro a célula sensorial. Então aqui é o receptor. E aqui eu tenho a célula neuronal, a célula ganglionar, que já é um neurônio. Essa célula receptora, ela vai fazer sinapse com a célula ganglionar, com o neurônio ganglionar. Então, o que ocorre? Essas células aqui, quando você mexe os cílios, né, olha o que provoca. Ele muda a sua posição, isso gera uma alteração aqui na voltagem. Essa alteração na voltagem vai promover liberação dos neurotransmissores e vai ativar, isso aumentando então a produção de potencial de ação. Quando faz nesse sentido, quando faz nesse outro sentido, você tem uma diminuição. Então veja, aqui seria uma condição de equilíbrio, onde eu tenho uma frequência de disparo de potencial de ação, porque eu tenho pequenas liberações de neurotransmissores. Quando eu faço nesse sentido, eu aumento a frequência de potenciais de ação, volta à condição de repouso, mudou agora o inverso, né, da vibração, eu deixo de ter estímulo de potenciais de ação. Então, olha, eu tenho aqui a transdução do meu sinal, da minha onda sonora, em sinal neural, que são os potenciais de ação. O mais interessante, como é que eu tenho? Ou seja, se eu tiver maior amplitude do meu sinal, né, o que eu vou ter? Maior frequência de disparo de potenciais de ação. Então, a amplitude do som, né, ou seja, da onda sonora, ela vai ser codificada pela frequência de disparo de potenciais de ação. Porém, a frequência da onda sonora, ela vai ser codificada conforme a região em que a membrana vai ter mais vibração ou não. Então, este conjunto de células aqui, eles estão localizados em toda a membrana, né, em toda a cóclea que estaria aqui, ó. Isso aqui tudinho, daqui para cá, desde a parte, que aqui é a parte mais medial, né, que é a parte mais próxima aqui, né, da janela, né, oval, até aqui essa parte que a gente chama de helicotrema. Então, quando a gente tem isso aqui, né, tá aqui, ó, aqui tá a janela oval e aqui é o helicotrema. O que a gente observa é que essa membrana, ela tem uma característica bastante interessante. Nesta região, ela responde a tons altos de alta frequência, certo? Então, a região mais rígida, que é a janela redonda, e aqui eu tenho uma região mais flexível, próximo do helicotrema, que é essa parte mais terminal aqui. Então, aqui ele é menos rígido, aqui ele é mais rígido. Se ele é mais rígido, ele vai responder a alta frequência e aqui ele vai responder a baixa frequência. Então, o que eu tenho, né? Quando eu tenho uma vibração aqui mecânica, se essa vibração mecânica tiver, né, uma frequência de 100 Hz, a parte que vai mais responder é isso aqui. Essa parte aqui ela é mais rígida, então uma frequência de 100 Hz ela não consegue vibrar. Porém, né, essa parte terminal aqui ela vibra mais. Então, aqui eu vou ter, né, as células ciliadas vão ser ativadas, fazendo sinapse com o meu neurônio e ele vai disparar. Então, eu disparo potenciais de ação aqui e eu gero, né, mais informações, né,
para o meu sistema nervoso central dizendo que a frequência do som é próximo, né, de 100 Hz. Se eu faço em 400 Hz, eu vou pegar mais aqui. Se eu pego de 1000, né, e 600 Hz, é mais aqui. Se eu pego mais lá, próximo de 3000 Hz, é mais aqui. Então, eu tenho essa faixa, né, que a minha membrana, ela tem capacidade, né, de oscilar. A parte mais próxima, né, da membrana, né, oval, ela é mais rígida. Então, se ela é mais rígida, ela só vai vibrar em alta frequência. E a parte mais lá próxima do helicotrema, que é o extremo, ela é mais frouxa, né, mais flexível, então ela vai vibrar com baixas frequências, não com alta frequência. Então, a gente viu, olha, aqui o som, a amplitude do som vai ser codificada pela frequência de disparo de potenciais de ação, e a frequência do som, ela vai ser codificada conforme a ativação da célula sensorial localizada na membrana, mais próximo da janela oval, frequências, altas frequências, mais próximo do helicotrema, né, baixas frequências. Por quê? Porque aqui, né, próximo da janela oval, a membrana ela é mais rígida, então ela só vibra em altas frequências. Aqui na porção, né, oposta, né, ela é mais flexível e vibra com baixas frequências. Além disso, eu tenho sempre os dois ouvidos, né, que são as duas cócleas. Os meus nervos vão saindo daqui, daqui está saindo, né? Eu vou ter aqui que eu vou chamar aqui o ramo, né, coclear do nervo, vestíbulo coclear direito e do vestíbulo coclear, né, esquerdo. Eu vou fazer sinapse lá nos núcleos cocleares, que estão lá no tronco cerebral, lá no bulbo. Aí esse núcleo, né, isso aqui, ele vai exatamente fazer. Então, aqui eu tenho lá o meu primeiro neurônio, vou fazer sinapse com o segundo neurônio, faço com outro neurônio, com o tálamo e com o córtex auditivo. Agora, veja que interessante, a informação que está saindo do ouvido esquerdo, ou seja, que ativa aqui a cóclea esquerda, vem para cá, ela vai nesse sentido, mas ela também cruza, tanto aqui. Então, veja, eu já tenho um processamento aqui no próprio tronco cerebral, e a informação que chega no tálamo, ela está chegando tanto do direito como do esquerdo. Tá? O que vai chegar aqui no córtex auditivo está chegando tanto informação do ouvido direito como do ouvido esquerdo. E é claro, desta forma eu consigo saber se o som estava vindo nesse sentido, né, do lado esquerdo, se ele sabe que é do lado esquerdo, porque a velocidade chegou mais próxima aqui do que chegou, né, aqui, né, no lado direito. Certo? Uma coisa importante que, olha, veja, parte dessas informações, né, elas vão aqui para o cerebelo. Isto é importante para a gente ter ajustes da posição da nossa cabeça em relação ao som. Então, eu posso estar ouvindo um som e aí eu, né, faço movimentos reflexos para a direita ou para a esquerda, né, no sentido de melhor detectar de onde o som está vindo e que som é esse. E aí, né, nós temos isso aqui, além desse sistema todo completo, né? Então, o som vai vir aqui, ativa, amplifica, vem para cá, faz ativação, volta, isso aqui sai pelo sistema até o direito, né? As informações que entram no ouvido direito vai tanto para o córtex direito como para o córtex esquerdo. Então, cada hemisfério cerebral está recebendo informações dos dois ouvidos. Com isso, eu consigo comparar uma e outra amplitude. E aí a gente tem um labirinto, né? Então, aqui eu tenho a cóclea e aqui eu tenho os canais semicirculares. A gente tem um canal que a gente chama anterior, o canal lateral e o canal posterior. Então, veja, as dimensões dele é como se eu tivesse realmente um giroscópio. E eu tenho dois, né? Então, eu movimento a cabeça. Se eu movimentar a cabeça no sentido, né, horizontal, eu vou fazer com que o líquido que esteja aqui, ó, ele se mova. Então, aqui, ó, o canal semicirculares lateral vai ser ativado. Se eu fizer um movimento para cima e para baixo, eu vou ativar aqui, ó, esse canal, né, e este canal. Só que eu sei o movimento se é para cá e se é para trás, certo? Porque eu tenho o canal semicircular anterior e o posterior.
e também se eu faço, né, uma inclinação para a direita ou para a esquerda. Então, eu tenho todas essas informações indo, né, para, né, o sistema nervoso central. Esses canais, eles estão interligados aqui nessa região, então é nessas regiões aqui aonde estão as células sensoriais. Então o líquido se desloca aqui e vão ativar essas células, né, sensoriais que aqui estão localizadas, que é muito semelhante às células, né, do sistema auditivo. Também são células ciliadas que vão fazer sinapse e aí vão ativar, né, e promover a disparo de potenciais de ação. Então é exatamente isso aqui, olha, como se eu tivesse aqui no meu processo, né, pode provocar aqui uma resposta. Boa noite, doutor. Eu queria Boa noite. saber a questão aqui da labirintite, quando acontece aqui. Isso. O que seria a labirintite nesse caso aqui? Já que, por exemplo, é um desequilíbrio, assim, e por que o excesso de cálcio prejudica, agrava a labirintite? Eu queria saber, nessa circulação aí, o que seria, no caso, a labirintite Tá, aqui, na prática aí? tá, tá. Então, o que é que ocorre, né? Então, aqui eu tenho, né, a parte, né, as minhas células sensoriais e a fibra nervosa. Quem é que vai ativar isso aqui? Aqui eu tenho isso aqui que eu chamo esses otolitos, certo? Esses otolitos são cristais, né, que estão aqui dentro, certo? Eles vão se mover, né, conforme a posição, o movimento que você fizer na cabeça. Tá? Então, aqui eu estou representando, o indivíduo está aqui na posição, né, em repouso, que eu estou chamando aqui esse momento de neutro. Aqui eu tenho aqui as duas células, e aqui a gravidade aqui está nesse sentido, o otolito está aqui. Se eu faço a cabeça, inclino a cabeça para trás, o que é que vai acontecer? A gravidade continua aqui, o otolito vai fazer esse movimento e vai alterar isso aqui. Então, esses otolitos, né, são cristais. E aí o que que ocorre? Né? Pode acontecer várias coisas. Quando eu tenho um processo inflamatório, né? Então imagine o que é um processo inflamatório. Né? Então eu tenho um líquido, né, aqui dentro. Se eu tenho um processo inflamatório, esse líquido ele vai ter uma composição mais rugosa, porque vai entrar proteína. Quando eu tenho um processo inflamatório, eu aumento a quantidade de proteína nesse líquido. E esse líquido fica mais rugoso. O que faz com que, então, os movimentos desses otolitos, conforme o movimento da cabeça, eles não sejam, né, de uma forma equivalente. Então, imagine, eu tenho, né, o processo inflamatório num ouvido e não no outro. Posso ter no direito e não no esquerdo. Normalmente, eu estou tendo uma atividade nos dois ouvidos de uma forma simétrica. Se um está, né, inflamado, né, o que é que vai acontecer? Um vai dar uma informação diferente, né, e o nosso cérebro vai confundir. E isso é o que vai sentir como, né, uma labirintite, porque o nosso cérebro vai receber uma informação de um labirinto e o de um outro, e essas informações não batem uma com a outra. E a resposta nossa é esse mal-estar, essa tontura, né, que a gente sente na labirintite. Aí quando se fala, por que que o cálcio tem a ver com isso? É porque, na verdade, né, o cálcio ele é importante para formar, né, esses otolitos. Se eu tenho um excesso ou uma diminuição de cálcio, vai fazer com que a formação desses otolitos não seja eficiente. E aí, novamente, né, a velocidade com que esses otolitos vão se deslocarem, conforme eu faço aqui o meu movimento, vai ser diferente, não vai ser uma coisa que se espera, né, que o indivíduo está acostumado a ter. E é isso que gera, né, os processos de labirinto. Tem alguns medicamentos também que eles podem ser absorvidos aqui e entrarem aqui nesse líquido e provocarem alterações nesses otolitos e gerar, né, este processo, né, que é o que a gente chama, né, de labirintite. Então, a labirintite sempre, né, é os sintomas, que é esse mal-estar, você pode ficar com desequilíbrio, ter náusea, tontura e etc. Porque as informações que estão chegando, né, de um labirinto e de outro labirinto, elas não são coerentes.
E aí o cérebro interpreta isso como algo errado e provoca como reflexo todas essas sensações do labirinto. É por isso que uma pessoa que tem labirintite, né, ele precisa, né, ficar mais ou menos quieto, né, se ele fizer movimento brusco, um indivíduo com labirintite, se ele for dançar, ele faz um movimento brusco, e aí ele vai ter uma resposta bastante grande. É claro que em algumas condições, né, o indivíduo ele precisa se adaptar, né, no sentido ele precisa treinar a ter uma nova adaptação dos labirintos. Porque muitas vezes o labirinto inflama, né, gera uma situação, uma resposta muito desagradável, que é a labirintite. Depois o processo, né, ele vai ficando normal, esse labirinto, mas aí o cérebro não está adaptado a essa nova normalidade. E aí o indivíduo precisa fazer fisioterapia, né, para, né, treinar, né, a atividade do labirinto, porque a grande questão é que a informação do labirinto ela vai ser sempre integrada com a informação visual, certo? Então você, no sistema que vai detectar a posição da cabeça, ela está em equilíbrio com o visual. Por isso que também o indivíduo que tem labirintite, né, quando ele fecha os olhos, ele piora os sintomas dele. Olha, doutor, mas nesse caso, por exemplo, o álcool. No caso, por exemplo, tem pessoas que embriagadas que saem andando por aí. No caso, seria confundindo também o cérebro, o álcool, ou seria semelhante à labirintite? Porque a labirintite, ela dá, às vezes, assim, alguns desconfortos, às vezes, tremores também, assim, muita tontura. E ele diferencia também da enxaqueca. Aí, nesse caso, quem consome, por exemplo, muito álcool, por exemplo, o pessoal que bebe muito álcool, e sai por aí andando, seria a mesma coisa ou não? Ou teria alguma diferença? Aí é a diferença, porque na verdade o que o álcool vai fazer não é afetar o labirinto, o álcool vai afetar o cerebelo. A gente vai comentar isso na aula de motricidade. Mas o que ele vai provocar é exatamente isso. O álcool, ele prejudica o cerebelo, e o cerebelo é que é importante para ver a questão do nosso movimento, né? E é como se ele avaliasse a nossa capacidade de dar os passos, de ficar em pé, certo? Então, a informação que está chegando do labirinto está correta, dos olhos estão corretos, mas o cerebelo interpreta errado, certo? Então, no caso, né, do indivíduo que ingere álcool, não é por causa do labirinto, e sim por causa do cerebelo. Tá bom, obrigado, professor. Agora, o indivíduo que tem labirintite e bebe, aí piora mais ainda, né? Que aí bagunça os dois. Então, isso aqui seria mais ou menos como o circuito, né? Tá aqui onde estaria, né, aqui o sistema detectando, né, como se fosse um giroscópio, né, os três eixos, levando a informação. Essa informação vai aqui para os núcleos vestibulares, do núcleo vestibular vai para o cerebelo, vai para os neurônios, né, que vão controlar os movimentos oculares, né, vai aqui para a formação reticular, para o tálamo, né, e para o córtex. Né? Então, o labirinto ele é importante, ele é fundamental para o controle, né, da posição da nossa cabeça. Veja que a nossa cabeça está sempre ereta, somente quando a gente dorme que a gente fica com a cabeça deitada. O labirinto é importante para manter essa postura, né, da nossa cabeça. E aí a gente vai para a visão, né? Que ela está associada também com a questão do equilíbrio, ela é importante porque nós vamos poder marcar várias coisas. E a primeira coisa que nós vamos falar, né, da visão é o órgão sensorial. Né? O nosso órgão sensorial é o olho, a gente está vendo aqui nesse vídeo, né, o olho, né, tá aqui a pupila, né, a íris, né, aqui o globo ocular, que piscando, para a gente pisca toda hora para estar aqui, né, deixando isso aqui úmido, não deixar ressecado. O olho ele é bastante complexo, né, tem várias estruturas musculares importantes, a gente faz movimentos, né, especiais, né, com o olho. Então, lateralmente aqui, olhando o olho, eu tenho essas musculaturas, né, essas musculaturas tem uma musculatura superior, inferior, lateral, medial, oblíqua, né, então o olho a gente faz movimentos muito especiais. Aqui no olho tem essa parte de lentes
E aqui atrás a gente tem a retina, onde estão as células sensoriais, e aqui eu tenho um líquido, e eu tenho uma grande vascularização aqui. A gente pode observar que essa retina, isso aqui é um exame que a gente faz, que é chamado exame de fundo de olho, isso aqui é um otoftalmoscópio, então isso aqui eu consigo olhar, e aqui dentro do olho a gente vê essas estruturas importantes. Aqui que a gente diz o disco óptico, que é essa parte mais amarelada, é onde tem, né, a inserção do nervo óptico. E também dos vasos sanguíneos. Aqui eu vejo a irrigação. Então, isso aqui é uma artéria, né? Veja que essa artéria aqui está bem destacada, né? E as arterinhas pequenas também, elas estão contínuas. Isso aqui a gente olha, observa. Aqui eu tenho, né, o que a gente chama de fóvea, né? A mácula, que é onde eu melhor percebo, né, a minha imagem. Aqui eu não tenho células receptoras. Esse aqui é a região que a gente chama de ponto cego, e aqui é a região que melhor a gente detecta. Esse fundo de olho ele é importante porque a gente pode ter várias alterações na retina. Então, né, para se fazer esse fundo de olho, a gente pode usar aqui o oftalmoscópio, né, ou pode usar um equipamento mais complexo. Esse aqui é do indivíduo saudável e esse aqui é do indivíduo doente, que a gente vê aqui pontos hemorrágicos aqui em vários lugares da retina. Olha, uma das coisas que tem sido feito, porque a retina, né, é a lesão da retina, como neste caso aqui, é uma das causas mais comuns de cegueira no ser humano. E isso principalmente a cegueira decorrente dessa lesão na retina, que é a retinopatia diabética. Ela é muito comum. Por isso, você tem equipamentos altamente precisos para se detectar aqui, ó, né, a retina. Então, veja aqui um equipamento, você precisa de um especialista. Você tem equipamentos mais simples, como esse aqui, e hoje em dia, né, já existe, né, possibilidade de você fazer o exame de fundo de olho através, né, utilizando o seu smartphone. Isso é importante, né, esse desenvolvimento, porque aqui eu posso ter um técnico, né, lá da unidade básica de saúde, lá de Pau dos Ferros, e aí ele fazer a imagem e essa imagem ser enviada para Natal e o especialista de Natal avaliar. Ou mesmo essa imagem aqui, ela ser analisada lá mesmo, no próprio aparelho, por um sistema inteligente. Então, veja, isso aqui é uma página, né, da própria Academia Americana de Oftalmologia, mostrando, né, como é que você pode fazer usando o smartphone para fazer a fundoscopia, para ver o exame do olho. Isso aqui seria como se eu estou vendo, eu coloco, né, uma lente aqui entre o olho, né, e o olho que eu quero examinar e o olho do médico, e eu consigo amplificar essa imagem aqui, que é da retina, mas eu posso também colocar aqui a câmera do meu celular, né, e ver, né, esta imagem, fotografar, tal, e etc. Isso aqui é uma imagem, né, feita, né, de um celular, por exemplo, e hoje você já tem, né, software desenvolvido, baseado na inteligência artificial, que consegue detectar precocemente retinopatia diabética, através de imagens feitas por, né, dispositivo de smartphone. Veja que nos algoritmos, né, a capacidade de detectar é muito alto, 0,595. Então, isso é importante, né? Ou seja, um próprio paciente ou um técnico de enfermagem, né? Ou seja, um profissional de saúde, pode, né, fazer as imagens, ter o sistema para fazer, né, a avaliação, e se o sistema já faz, né, a suspeita, né, que você tem uma retinopatia diabética, né, você já vai, né, encaminhar, né, esta condição desse paciente, por exemplo, para um especialista para ter um acompanhamento, porque a retinopatia diabética, a tendência dela é levar à cegueira, né, então você precisa, né, estar cuidando desse paciente com muito, né, detalhe, né, para impedir com que ele venha, né, a ter a perda de visão no futuro. Qual é o circuito neural, né, da visão, né? Então a gente tem aqui o olho, aqui eu teria a retina, né, aqui nessa posição.
Aqui eu tenho o nervo óptico, então esse aqui é o nervo óptico, ele vem para cá. Aqui eu tenho o quiasma. O quiasma é quando parte das fibras se cruzam. Depois dos quiasma, eu faço, né, o trato óptico. Quando eu amplifico isso aqui, né, tá aqui ó, o nervo óptico, o quiasma, o trato óptico, se projeta lá para o tálamo. No tálamo é na região do corpo geniculado lateral e se projeta aqui para o córtex visual, que é essa na parte mais posterior. Semelhante, né, o que nós já vimos, por exemplo, na audição, bastante, que a gente tem na integração do lado direito, do lado esquerdo, a gente tem aqui no olho algo importante. Então, imagine se isso aqui seja uma imagem, né? Então, isso aqui é que eu vou chamar de campo visual. Então, aqui eu tenho um campo visual esquerdo, campo visual direito. Então, este campo visual, ele vai se projetar aqui, este campo visual, ele vai se projetar aqui, essas informações vão para cá, né, lá para o núcleo geniculado lateral e do núcleo geniculado lateral para o córtex visual, que é no lobo occipital. Mas parte dessas informações, né, eles vão aqui, ó, para o mesencéfalo, né, que é no tronco cerebral, vão fazer sinapse. Então aqui, ó, ele vem para cá, para o tálamo, do tálamo desce para o mesencéfalo, e do mesencéfalo vai fazer, né, sinapse com esses neurônios. Esses neurônios, eles vão, né, inervar a pupila, que é o nervo craniano, né, o terceiro par craniano. Então, quando ele é ativado, ele contrai, né, a pupila. Então, toda vez que eu tenho muita luz aqui, essas informações aumentam a frequência de potenciais de ação, que se propaga, chega aqui, vem para cá, ativa esse neurônio vem e contrai a pupila, reduzindo a quantidade de luz. Se eu tenho pouca luz, eu tenho pouca ativação, não tenho ativação, e isso promove o relaxamento, né, da pupila para captar mais luz. Então, a retina, né, a gente tem, né, uma questão bastante interessante, porque aqui eu vou ter, né, o meu ponto de fixação da minha imagem, isso vai passar aqui pela minha lente, né, isso vai convergir e vai convergir para cá, para essa área que a gente chama de mácula lútea, né, e na fóvea central. Então, a imagem, né, que nós estamos detectando, ela está presente aqui. Então, isso aqui eu posso chamar de retina central, né, retina central, e essa outra aqui eu vou chamar de retina periférica. Essa retina periférica eu vou detectar muito mais, está claro, está escuro, né, não tem precisão. Aqui não, quando eu estou lendo, eu vou colocar minhas imagens, as letras, nesta região. O restante que eu não estou lendo está caindo na retina, né, periférica. Então, o que é que a gente tem? Aqui eu estou falando, né, da fóvea. Imagine que eu tenho aqui essa imagem ela vai ser projetada de uma forma invertida, e eu vou detectar aqui na fóvea o principal ponto da imagem, que neste caso é isso aqui. E a retina periférica vai detectar a periferia dessa imagem. Quando eu olho aqui essa retina, né, eu vou ter o seguinte, a retina é isso aqui eu tenho uma camada, né, de coreoide, essa camada aqui é bastante, né, escura, aí eu tenho aqui uma camada das células neurais, certo? As células receptoras, células bipolares e as células ganglionares que formam seus axônios, formando o nervo óptico. Aqui nesta região, que a gente chama aqui a fóvea central, veja, a gente não tem, né, neurônio. Então, isso aqui são as células ganglionares. Aqui tem os receptores, né? Essas células receptores são cones ou bastonete, tá? Aqui atrás eu tenho esse pigmento, né, esse epitélio pigmentar, ele é escuro, né? Então, se ele é escuro, ele vai absorver luz, tá? A luz vem para cá, atravessa aqui, bate aqui. Quando ela chega aqui, ela é absorvida e não. Quando ela ativa aqui, veja que aqui na fóvea eu tenho quase que exclusivamente só cônios. Os cones, eles vão detectar luz de alta intensidade e os campos receptores aqui na região do cone vai ser muito pequenos. Então, nesta região,
né, o cone ele vai ter a capacidade de discriminar melhor. Aqui na periferia eu vou ter principalmente bastonete. Os bastonetes eles têm a capacidade de detectar baixa intensidade de luz, mas não tem muita capacidade de discriminar. E além disso, aqui na região periférica, né, os bastonetes também eles detectam facilmente a presença ou ausência de luz ou movimento, certo? Então, vocês, né, já sabem, né, que no Brasil, por exemplo, né, no vários lugares, né, desenvolvidos, isso tem essa norma de que para dirigir em estrada, né, você precisa estar com o farol, né, dianteiro, né, ligado, né, apesar de mesmo durante o dia. Por que que isso é importante? Isso é importante porque enquanto você está dirigindo, por exemplo, eu estou dirigindo aqui um veículo, né, eu estou olhando, né, para frente. Então, a informação que está acontecendo na minha imagem, na minha estrada, ela está vindo para cá, para essa região. Ela está sendo detectada aqui pelos cones, porque são as informações mais precisas. Mas se aparecer um carro atrás, né, ele fizer qualquer movimento, eu não vou detectar, porque a imagem dele vai estar caindo aqui. Mas se o carro tiver com a luz ligada, eu vou detectar essa luz de baixa intensidade. Do mesmo jeito para frente. Então, ter o farol ligado, né, no caso do andar na estrada, né, faz com que a gente consiga ser alertado da presença de algo que está se movimentando, né, porque essa imagem, né, ela vai cair aqui na retina periférica, e aonde eu tenho um bastonete. E os bastonetes que são capazes de detectar presença ou ausência de luz, né, e movimentos bruscos. Então, esta questão de você acender a luz, né, durante o dia, né, nas estradas, ela é uma questão que é explicada, ela é justificada fisiologicamente pelo funcionamento da retina. Então, aqui eu tenho o esquema, né, que na retina também, lembre-se que nós falamos de campos receptores pequenos e campos receptores grandes. Na retina a gente tem muita convergência, né? Então aqui, olha, aqui eu tenho os bastonetes, eu tenho vários bastonetes para uma célula bipolar, e essa célula bipolar vai fazer sinapse com a célula ganglionar. Então aqui eu tenho 3 bastonetes para uma célula ganglionar, 3 bastonetes para uma célula bipolar, e 2 células bipolar para uma célula ganglionar, certo? Por isso que no caso dos bastonetes eu detecto, né, facilmente, né, presença de luz de baixa intensidade, né? Nos fotoreceptores, quando a gente tem aqui os cones, tal, assim, já é diferente, né? Eu tenho aqui, né, uma organização bastante complexa, as células pigmentares, os fotoreceptores. Eu tenho também células horizontais. Essas células horizontais, ela vai fazer, né, sinapse entre as células, os cônios e os bastonetes. Aqui eu tenho uma outra célula, que é as células amácrinas. Essas células amácrinas, ela vai fazer sinapse entre um conjunto de célula ganglionar. Esta célula ganglionar é que vai gerar o potencial de ação, e esse potencial de ação ele vai propagar, né, pelo axônio até chegar no sistema nervoso central. Aqui eu tenho o exemplo das 2 células fotoreceptoras clássicas, certo? Aqui eu tenho, né, uma célula especial, e aqui eu tenho uma outra célula, né, aqui um cone, aqui um bastonete, né? Cada célula dessa ela é dividida, né, em 2 segmentos. Esse segmento aqui que a gente vai chamar de disco, que é aqui aonde vai ter, né, a rodopsina, que a rodopsina que está aqui nesses discos é que vai captar a luz em si. Está aqui a rodopsina, certo? Então, quando um fóton se liga a essa molécula, ela muda a sua conformação, promovendo alteração na permeabilidade, então promovendo aqui a ativação ou inibição dessa sinapse. Na verdade, o sentido da luz é sempre esse: passa pela célula bipolar e vem até aqui. Essa célula vai ativar uma célula bipolar, e essa célula bipolar vai ativar a célula ganglionar, que vai gerar potencial de ação
e vai levar essa informação até o sistema nervoso central. O que ocorre, né, aqui nesses discos é que numa condição de escuro, né, tem o seguinte, eu tenho uma alta concentração de GMP cíclico. Esse GMP cíclico, ele presente, quando ele está alto concentrado, ele faz com que haja esta proteína transmembrana, que é um canal de sódio, né, dependente da presença, né, do GMP cíclico, ele mude e permita que o sódio entre. Então, em condições de repouso, essa célula está mais ou menos despolarizada, em menos 40. Quando a luz atinge aqui, certo? O que é que vai acontecer? A rodopsina vai consumir o GMP cíclico, diminuindo a sua concentração, e esse canal fecha. Esse canal fecha, não entra mais sódio, a célula volta a ter uma polaridade mais negativa, com menos 70. O interessante é que, quando isso aqui está despolarizando para menos 40, entra sódio e cálcio. Lembre, o cálcio ele é um importante ativador da liberação de neurotransmissores. Então, o cálcio vai ativar as vesículas e vai liberar os neurotransmissores. Neste caso, o neurotransmissor é o glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. Então, o que eu estou dizendo é que na condição de escuro, a célula, o fotorreceptor, está liberando o neurotransmissor. E esse neurotransmissor que vai ativar a célula bipolar. Quando tem luz, eu deixo de liberar o neurotransmissor. Percebe? Né? Então, no escuro, eu libero o neurotransmissor, né? E ativo a célula bipolar. No claro, né, com a luz ativa a rodopsina, diminui o MP ciclo, fecha canal de cálcio e de sódio, a célula fica mais hiperpolarizada, não liberando mais neurotransmissor. Agora, o que é interessante é a gente perceber de que eu tenho aquilo que eu vou chamar de campo receptor. Né? Então, veja, a gente tem, né, dentro dos campos receptores uma concepção. Primeiro, esses campos receptores eles são circulares. E eles são circulares e eles são divididos nos campos receptores, né, numa seguinte condição. Então, imagine aqui, eu tenho esse conjunto de campo receptor, essas células aqui, né, elas são campos receptores que podem ser excitados pela luz e aqui, perifericamente, inibidos pela luz. Ou, aqui no centro pode ser inibitório e na periferia ser excitatório. Tanto aqui em nível, né, de fotorreceptor, nível de célula bipolar, e é claro, no axônio eu vou responder apenas uma situação. Então, neste caso aqui, vamos dizer que o amarelo seja excitatório. Se a luz atingisse aqui, o que aconteceria? Iria produzir potencial de ação. Se a luz acertasse aqui, não ia produzir potencial de ação. Tá? Ok? Então, imagine a seguinte condição, né? Tá aqui, né, eu vou ter o meu campo receptor, que eu vou chamar centro on ou periferia off. Quando eu chamo on, é que quando a luz ativa, e off, quando a luz está, né, inibindo. Então, se eu ponho a luz aqui, ela ativa isso aqui, o centro, mas inibe aqui perifericamente. Aqui ela é centro off e periferia on. Né? A luz aqui ela ativa, a luz aqui ela inibe no centro. Tá? Ou se eu tenho ambos os campos receptores. Então, imagine o seguinte, né? Agora à noite, né, se a gente não tivesse nenhuma nuvem aí, tal, nenhuma nuvem, a gente iria conseguir ver as estrelas. Mas durante o dia a gente não consegue ver estrela. Mas as estrelas estão lá no firmamento. As estrelas estão emitindo foto. E se eu olhar, aquele foto que a estrela está emitindo, ela vai chegar até meu olho. E ela vai chegar até aqui, ó. Então, à noite, a estrela eu consigo detectar a estrela aqui. Por quê? Porque aqui a periferia não está sendo ativada. Mas, durante o dia, a luz solar é tão intensa que ela está ativando aqui no meio e na periferia também. Então, essa luz solar, essa luz da estrela de baixa intensidade, ela vai ser bloqueada
pela ativação da periferia pela luz solar. Certo? Então, é como se eu ficasse cego para detectar, né, as estrelas. Certo? Na verdade, o fóton da estrela está chegando ainda no meu olho, mas eu não consigo detectar porque ela chega num ponto, mas a periferia está hiperativada, inibindo, né, aquela ativação que aquele fóton da estrela está fazendo. Então nós vimos, né, o olho ele é biocular, as conexões, e agora nós vamos falar de algo importante que são os campos visuais. Então está aqui o campo visual, né? Então vou chamar isso aqui de campo visual direito, o campo visual esquerdo, né? Então o campo visual é tudo isso aqui e eu estou dividindo ele em duas partes. Aqui eu estou chamando de zona binocular. O que é que significa isso? É que nesta zona aqui as informações estão chegando nos dois olhos. Enquanto que essa região aqui, que não é a zona binocular, ela só chega no lado. Então, isso aqui só chega nesse olho, que seria aqui na parte nasal. Essa parte aqui só chega neste olho, que seria aqui a parte nasal. Então, essas informações elas vão ser trafegadas pelos dois olhos. Então, quando eu vou aqui no córtex visual, eu vou pegar parte do campo visual direito e parte do campo visual esquerdo. Aqui do mesmo jeito, do outro lado. Além, né, dessa relação da formação da imagem, a retina também, né, ela produz informações para várias coisas. E uma delas é aquilo que nós chamamos de ritmicidade circadiana. Então, existe uma projeção da retina que vai aqui para o hipotálamo, vai para essa região chamada núcleo supraquiasmático, né? E essa região vai ser detectada pelas células, né, essa luz, pelas células ganglionares, que vão tão responsável pelo nosso relógio biológico, como pelo reflexo pupilar e pela a secreção ou supressão daquilo que nós chamamos da melatonina. Nós falamos que o quê? Que essas células aqui, os cônios e os bastonetes, são as células fotorreceptoras clássicas. Aqui é a célula bipolar e as células ganglionares. O que a gente sabe é que aqui a retina, as informações se projetam. Uma levando para a gente formar a imagem e um outro para não formar a imagem. Ou seja, não tem a ver com a imagem em si, tem a ver com outras funções. Como o reflexo pupilar. Como, por exemplo, né, o controle da ritmicidade circadiana. E no final do século passado, início desse século, foi descoberto, né, que algumas células ganglionares funcionam como fotorreceptor. Elas contêm um fotopigmento chamado melanopsina. Então, essa célula aqui pode responder diretamente à luz, né? Então, essas células aqui, né, que são células, né, que contêm melanopsina, elas são responsáveis pelo reflexo pupilar, elas são relacionadas com a regulação da ritmicidade circadiana, o nosso relógio biológico. Elas são importantes para o nosso alerta, tensão fisiológica, e inclusive, né, para o nosso humor. São todas informações, né, que estão relacionadas não com a formação de imagem. Formação de imagem é o outro circuito. Essas células são chamadas de células ganglionares intrinsecamente fotossensível, ou simplesmente células ganglionares fotossensíveis, ou células ganglionares que contêm melanopsina, que são essas aqui em azul. É um subtipo de célula ganglionar. Essas células ganglionares, né, elas recebem projeções tanto de cones, dos bastonetes, das células amácrinas, elas vão se projetar para o núcleo supraquiasmático, nosso relógio biológico, para essa área, a área ventrolateral, essa área aqui é a área responsável pelo sono, aqui o folheto intergeniculado do tálamo, isso aqui está muito relacionado com a questão do reflexo pupilar, e aqui o núcleo pré-tectal, isso aqui está relacionado com os reflexos de movimento dos olhos. E também se projetam para essa estrutura que nós chamamos de amígdala. A amígdala, ela é responsável, né, pelas nossas emoções. Por isso que os indivíduos, né, que entram, né, em depressão, eles tendem, né, a
evitarem a luz. E que se quando eles são expostos à luz, né, a luz em si deixa a gente mais animado, né, com um humor mais positivo, né?